Olá, amigos! Como vocês estão? Eu estou com saudades. Fui obrigada a interromper um longo tempo as lives, até por recomendação médica, porque meu problema de voz se agravou depois que eu tive uma Covid. Mas vamos retomar e retornar. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu peço já que após a live, que vai ser bem mais curta que as anteriores também, por recomendação médica, que eu preciso economizar as cordas vocais, vocês compartilhem, dê o like e, se for o caso, me acessa pelo Messenger para criticar, elogiar também, né? Comentar o que gostaria de ouvir, etc. Eu dou a seguinte notícia também muito agradável. O livro em que constam na íntegra as lives até aqui apresentadas já está pronta e já vai daqui mais algum espaço que não é longo, até é curto, para impressão. Aí nós tornaremos a conversar sobre ele. Então, para se adequar ao novo tempo e ao novo formato de lives, eu pretendi, por um lapso ainda, comentar alguns livros, alguns trechos de livros, claro, que se coadune com os temas que nós estudamos para uma educação cósmica. Então eu achei interessante o livro de Osmar Barbosa, denominado Acordei no Umbral. Então o livro é constituído por vários relatos de desencarnados que acordam no umbral, nos diferentes tipos de umbral. Primeiro, então, nós vamos falar que umbral significa muro, é uma delimitação energética, certo? E qual o tema que se adequaria aqui? As várias moradas na casa do Pai, porque essa morada é a Terra, mas não a Terra física, é a Terra ainda energética. E ele se divide em umbral superior, onde ficam as colônias, por exemplo, o umbral médio, que é uma camada intermediária entre outro umbral, esse umbral superior, e umbral grosso. Nesse umbral médio, há os postos de refazimento, de cura, de orientação, mas ainda não é o umbral superior. É uma espécie de adaptação. E quem é muito desavisado, ou foi muito desavisado, enquanto aqui materializado na Terra, ele, desses postos, ele não fica muito tempo, porque ele é atraído e ele procura energia afim, igual a energias iguais às deles, ou igual a dele, e ele mergulha no umbral grosso. E o que vem a ser o umbral grosso? O umbral grosso é um lugar muito triste, muito escuro, porque penetra apenas réstia do sol. Às vezes, há cavernas mais escuras ainda dentro dele, às vezes há escarpas, tanto dentro de cavernas como das escarpas, corre e escorre um líquido pegajoso, semelhante a sangue, nauseabundo. Às vezes, a pessoa que lá está, eu estou falando de uma situação pós-morte, tem muita sede e ela se vê obrigada a ingerir aquele líquido, ou alguma coisa de alimento que por lá esteja também, sempre tudo putrefato, tudo asqueroso. Agora, quem vai para lá? Os grandes criminosos, os grandes malbaratadores da oportunidade terrestre, que é uma escola. Nós devemos encarar a vida como uma escola. As escolas são constituídas, na maioria das vezes aqui entre nós, nesse plano físico, de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E de vez em quando
mesmo no ensino superior, nós temos que procurar outra universidade ou faculdade mais afim do que aquilo que a gente pretende. Assim também são as reencarnações e as desencarnações. Então, quem que vai? Qual é a população do umbral grosso? É de gente malvada, que carrega ainda as más tendências, as mesmas tendências assassinas, perversas, de causar sofrimento, de roubar, cuja ganância é enorme. Principalmente os detratores coletivos. E lá eles ficam um tempo até que eles percebam no que erraram, onde erraram e queiram sinceramente refazer a vida. Aí nesse momento eles são resgatados a mudar de escolas ou de escola e eles vão encaminhados, levados e assistidos dali para frente por um outro tipo de umbral, o médio e depois também o umbral superior, o umbral das colônias, e muitos deles têm a seguinte missão: retornar para ajudar quem aqui ficou, também em atitudes impensadas, né? Então nós vamos comentar agora, feita essa introdução, a vida de Elias, um nome fictício. Uma das, porque eu retomo essas vidas dele. Só que eu farei em outra oportunidade. Hoje nós vamos ver quem foi Elias na reencarnação em Roma Antiga, quando Roma ainda era dona do mundo, em todos os sentidos, e o imperador era Nero. Espiritualmente, foi um tempo muito difícil para os seguidores de Cristo, porque as sombras são ligadas diretos ao umbral grosso, sempre pretender o domínio das mentes da Terra. Então eles usam de tudo que é meio. E o próprio Osmar Barbosa, não é Osmar Barbosa, é o Vital Froze, ele tem uma live que vocês podem acessar, mas eu também pretendo comentá-la, não hoje, falando que os meios principais empregados pelos criminosos do umbral grosso, pelas mentes tenebrosas e hipnóticas do umbral grosso, é a educação e a comunicação. Mas nós não vamos falar disso hoje, não. Vamos voltar à vida, ao relato de Elias, que ele fez para Osmar Barbosa e compõe o livro Acordei no Umbral. Então ele diz que ele viveu no tempo de Nero, em Roma Antiga, e foi prefeito de Roma. Eu não falo o nome porque fica chato descobrir o nome do prefeito. Ele era muito assim, amigo do Nero, uma amizade muito estreita, participava da mesma filosofia do Nero de poder, de sadismo, de poder a qualquer custo. E a mensagem de Jesus, desde lá quando ele nasceu, desde o julgamento entre Pilatos, ele dizia que o reino dele não era desse mundo, mas cada um interpreta o que houve de duas maneiras, de acordo com a sua própria vontade e de acordo com o cabedal que ele tem para interpretar. Então eu considero a interpretação como uma escada, de onde a gente vê o horizonte. E lembro de Joana de Ângeles, que diz que cada um enxerga o horizonte do patamar em que está. Aí também eu lembro da consciência possível, que é um conceito materialista. Lembro também do conceito positivista, que diz assim: qualquer ideia, qualquer invenção, ela vai ficar na sociedade como um corpo, se ela vier muito cedo ou muito atrasada, como um corpo estranho,
dentro do nosso próprio corpo, a tendência é ser eliminada e esquecida. Então, foi interpretado que a missão do reino de Deus, segundo as palavras de Jesus, era assim. Lá naquela terra mesmo, dominada exclusivamente por Roma, e que qualquer um adepto dessa filosofia, dessa ideologia, teria que ser perseguido e morto. Porque se assim não fosse, Roma não estava nem um pouco incomodada se os seus súditos, os seus escravizados, os seus colonizados, tivessem essa ou aquela religião, essa ou aquela filosofia. A única coisa que ela se incomodava era se um fosse um usurpador, quisesse ascender ao trono de Roma, ao poder de Roma, afrontar o poder romano. E foram assim torcidas as palavras de Jesus. Então, no tempo de Nero, e organizado e comandado e coordenado por Elias, os cristãos eram jogados em fornalhas para lutar com feras. Nero amava colocar postes, amarrar cristãos e atear-lhes fogo para que virassem tochas humanas. E esse trabalho era feito com muito zelo e prazer pelo prefeito de Roma no tempo de Nero, que relata isso usando o nome de Elias. Muito bem. Então aconteceu um fato muito interessante que abrandou muito essa sanha arrogante do prefeito de Roma. E ele fez de tudo para não se indispor com Nero, porque se ele o fizesse, ele seria também morto. O que aconteceu? Ele era muito feliz com a sua esposa, com o seu cargo, com suas propriedades. Aconteceu que a sua filhinha e filha única, aos 13 anos, foi acometida de uma doença que não teve cura e não teve diagnóstico. O próprio Nero, para contentar o amigo, chamou o médico de todas as partes do mundo, sem nenhum resultado. A menina, dia a dia, estava pior. Aí ele se lembrou dos boatos que corriam, que lá numa terra distante houve alguém que curava, ressuscitava. Esse alguém já havia morrido, condenado por Roma, que no caso é Jesus, mas deixou seguidores. E também havia seguidores em Roma, só que eles estavam, alguns presos, aguardando a pena de morte, e outros já mortos. Aí ele disse à esposa: eu vou achar um cristão e ver se ele sabe curar nossa filha. Ela falou: olha, já de desgraça basta a condenação da nossa filha. Você não faz isso. Aí nunca discutiram, era uma vida feliz. Ele falou: eu vou fazer, é uma outra alternativa. Olha, essa mulher ficou tão violenta, já influenciada por ideias nocivas, que se atirou contra o marido, coisa que em Roma, em lugar nenhum naquele tempo, era comum. Mas ele não se impressionou, não. Ele só aguardava mesmo detectar, encontrar alguém que fosse também ou um médico, ou um curandeiro, enfim, alguém que pudesse ajudar a menina. E ele estava muito triste e pensativo no pátio de sua casa, quando o escravo lhe trouxe um homem que parecia que não era romano. Lembrava mais um grego. Aí o escravo falou: ele insistiu muito, senhor, em falar contigo. Eu tive que trazê-lo, porque ele não se conformou em ir embora. Faz horas que ele está lá fora. Falou: muito bem, pode deixar. O que ele pretende? Ele pretende pedir permissão ao Senhor para visitar o apóstolo de um certo Jesus chamado Paulo, que está preso aí numa masmorra e escreve cartas.
E ele, segundo ele mesmo, ele escreve junto com o Paulo essas cartas. Falou, então deixa eu entrar. Aí o Paulo confirmou essa informação que queria apenas, não ia nem pregar o evangelho de Jesus ou as palavras de Jesus. Ele queria apenas conversar com Paulo, receber outras cartas de Paulo e voltar para a sua terra. Ele falou, e da onde você é? Como você chama? Eu sou Lucas, eu sou da Grécia e eu sou médico. Imediatamente ele se lembrou do que ele procurava, um médico, e esse era cristão. Então ele disse, mas explica, como é que você cura? Ele falou, não, eu sou médico, eu curo com procedimentos médicos que eu adquiri e curo também por imposição de mãos, através de preces que eu aprendi com Paulo. Paulo só cura assim, pela imposição de mãos e pela força da prece. Aí ele perguntou, quem que é esse Paulo? Paulo, na verdade, é grego, que nem eu, mas ele é cidadão romano. Ele está aqui preso em Roma, eu sei onde é a prisão e peço permissão de visitar Paulo. Ele falou, será que Paulo curaria minha filha? Ele falou, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de quê? Depende do que está escrito para ela, para a sua família e para o Senhor. Ele falou, vamos então buscar Paulo. Foram buscar Paulo, que prontamente atendeu o chamado, e conversando com Paulo, se esquecia da figura enfraquecida, envelhecida. Era um jovem, era um homem vigoroso, de esperança e fé. E foram lá para a casa do prefeito de Roma. Lá eles viram a menina, atenderam a menina e Paulo falou, agora, Lucas, fica com você e ela será curada. Realmente, depois que Paulo saiu, Lucas permaneceu mais 3 dias na casa. Paulo foi conduzido novamente à prisão, continuou escrevendo. E nessa oportunidade ele contava com Timóteo, mas não que Timóteo devesse falar alguma coisa para ele, de alguma orientação, opinião ou algo parecido. Se fizesse, ele ficava muito bravo. Até que um dia Timóteo perguntou para ele, mas então por que serve eu aqui se eu não posso falar, não posso sugerir? Ele falou, não, eu preciso da sua energia positiva, porque você quer que eu acerte, por isso que eu preciso de você. Tá bom. No final de 3 dias que Lucas estava curado com a menina, ele pediu para ser conduzido até ao prefeito, num horário que o prefeito não costumava entrar no quarto da menina. Enquanto o prefeito não chegou no quarto, ele e a menina saíram abraçados. Ela, que nem podia respirar, saiu abraçada e andando com o apóstolo Lucas. Mas Lucas, usando dos conhecimentos e procedimentos da época, recuperou o pulmão da menina conforme se fazia. Pegou um punhal afiado da cintura do próprio pai e fez uma incisão entre as costelas da mocinha. Nesse ponto, a mãe da menina que assistia queria matar todo mundo, porque a filha mal respirava e ainda ia ser submetida a uma tortura. Mas logo após esse procedimento, dali umas horas, a menina começou a reagir, a ponto de começar a andar e voltar para o escritório do pai, vamos assim chamar, caminhando, respirando tranquilamente. Então, daquele momento em diante, o prefeito autorizou Lucas a ficar uma quinzena, um tempo, dentro da cela do Paulo e depois sair da cidade sem ser molestado. E ele ficou muito tocado, muito sensibilizado
com as palavras, tanto de Lucas como de Paulo, a respeito do reino de Deus. Mas o que se ia fazer? Chegou o dia que Nero marcou a execução de Paulo e ele foi pessoalmente levar a notícia e falar para o Paulo: eu não tenho coragem de deixar você fugir, eu sou medroso, mas eu vou fazer de tudo para que você não sofra. Aí o Paulo: não cumpre o seu dever, eu não vou morrer, eu não tenho medo. E assim aconteceu. A cabeça de Paulo, tal como João Batista, foi também levada pelo próprio prefeito até o trono de Nero, que achou uma atitude de extrema, vamos dizer, consideração com ele. E assim os anos se passaram. O prefeito cumpriu o ciclo planejado para ele viver aqui, que é o tempo que nós estamos conversando, e também fez a sua passagem para outra escola, só que para Umbral Grosso. Lá seria a morada dele. E, pasme, a principal tortura a que ele foi submetido pelos algozes que habitam e pululam o Umbral Grosso era de sentir muito calor, muito queimaduras, línguas de fogo eram arremessadas dentro das cavernas onde ele se escondia, e não havia lugar para que ele não fosse queimado, porque também é da lei da causa e efeito, e o karma tende a nos alcançar de acordo conforme nós vivemos e fizemos. E vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela atenção, pelo apoio, pela preocupação porque não havia mais live. E andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Fiquem com Deus. Obrigada.